O autor Eiichiro Oda confirmou que Gaban é realmente o discípulo que apareceu lá no capítulo 631, mas tem um detalhe que quase todo mundo interpretou errado sobre essa aparição. E aí galera, sejam bem-vindos de volta à tripulação dos piratas do Tio Jorge. Recentemente, o SBS-113 foi lançado e veio recheado de informações quentíssimas, revelando vários detalhes sobre mistérios antigos do mundo de One Piece. Entre esses mistérios, o SBS falou sobre coisas bem profundas, tipo as origens de personagens, como o passado do Franky, e até umas curiosidades malucas como qual é a cor do peixe que o Jinbe carrega nas calças. Sim, é sério, mas o mais interessante é que essas perguntas e respostas estão diretamente ligadas à história principal de One Piece. Então, se você nunca leu os SBS, pode acabar ficando meio perdido com algumas informações que eu vou comentar aqui. Por exemplo, se o Zoro tivesse uma Akuma no Mi, ela seria a fruta do dragão azul, a mesma que o Kaido possui, considerada uma das criaturas mais poderosas do mundo. Agora, quem não acompanha pode achar que eu tô inventando, mas calma que tudo que eu vou dizer aqui tem base nos SBS e nas palavras do próprio Oda. E olha, não é de hoje que eu trago essas informações pra vocês, hein? Sempre que o Oda revela algo importante nos SBS, eu mostro tudo aqui no canal pra deixar vocês por dentro. Então bora direto pro ponto sem enrolação, porque o conteúdo de hoje tá insano. Mas antes, deixa eu agradecer a galera que apoia o canal: Pedro, Nicolas, Puro Senpai e Geek Cultura. Valeu demais pelo apoio, rapaziada. Que vocês tenham sempre sucesso em tudo que fizerem. Agora sim, peguem o café, se acomodem e bora mergulhar juntos nas curiosidades do SBS 113. Tem muita coisa pra destrinchar aqui. Hoje eu não vou seguir a ordem exata das perguntas do SBS, beleza? Vou selecionar as mais interessantes e curiosas pra gente comentar. E pra quem quiser ler tudo completo, recomendo comprar a edição física e colecionar, porque vale muito a pena. A primeira pergunta é: o Queen e o V-Smoke Judge são pai e filho? E olha só, o Oda praticamente confirmou isso indiretamente. Ele explicou que o Queen teve um filho no mesmo ano em que o Franky nasceu, ou seja, 36 anos atrás. Na época, o menino recebeu o nome de Cut Flame e nasceu em uma família de piratas do Mar do Sul. O Queen levou o pequeno Cut para Grand Line quando ele tinha apenas 4 anos, e desde cedo o garoto já mostrava talento em construir armas e máquinas malucas. Mas isso acabou irritando tanto o Queen que ele decidiu jogar o próprio filho no mar para se livrar dele. Pois é, bizarro. Por sorte, o garoto sobreviveu e foi parar em Waterset, onde foi acolhido pelo Mestre Tom, o mesmo que construiu o trem marítimo. Com o tempo, ele mudou de nome para Franky, para esconder sua verdadeira identidade do governo mundial. Afinal, o nome Cut Flame estava diretamente ligado a projetos secretos como a arma lendária Pluton. Isso significa que o verdadeiro nome do Queen seria Cut Queen, e Queen é apenas o codinome dele enquanto servia aos piratas das feras. Oda deixou isso bem nas entrelinhas, mas a conexão é clara. Então, se alguém ainda tinha dúvidas, tá aí a resposta. E agora, a segunda pergunta: como seria Vivi aos 40 e 60 anos, em versões boas e más? O Oda respondeu mostrando ilustrações dela nas duas possibilidades. Na linha do tempo boa, com 40 anos, a Vivi tá elegante, confiante e super inteligente. Aos 60, continua firme e sorridente, parecendo uma rainha experiente. Mas na versão sombria, aos 40, ela aparece com um chapéu de pirata e um sorriso maligno, dizendo: eu vou dominar esse mar miserável. E aos 60, já aparece uma Tenryubito, com um olhar frio e cabelo azul amarrado em rabo de cavalo. Luffy chega a dizer: ah, eu já ouvi falar de uma mulher assim, mas parece que o Luffy dessa linha temporal já foi de base. A terceira pergunta vem de um garotinho de 6 anos chamado Masahito. Ele inventou uma Akuma no Mi chamada Saki Saki no Mi, que dá ao usuário o poder de tornar seus ataques extremamente afiados. O Oda adorou a ideia e respondeu: oi Masahito, 6 aninhos e já criando frutas do diabo incríveis? Gostei, hein? Essa é tão boa que talvez eu use no futuro. E olha que faz sentido, porque existe uma fruta parecida, a Kama Kama no Mi, que permite ao usuário transformar suas unhas em lâminas cortantes, como se fossem ventos cortantes. Essa fruta é usada por Eric, aquele vilão do filler As Aventuras de Apis. Ela pertence ao tipo Paramécia e é tão rara que muita gente confunde com uma fruta de vento. A quarta pergunta é meio bizarra. Qual é a cor do peixe nas calças do Jinbe? Sim, alguém realmente perguntou isso. Uma garotinha chamada Amimi. O Oda ficou meio sem graça, mas respondeu educadamente: é azul. E claro, todo mundo ficou tipo: mas como assim? O Jinbe é um homem-peixe. Que outro peixe ele teria nas calças? Enfim, essa foi uma das perguntas mais aleatórias que o Oda já recebeu. E por fim, a quinta pergunta: os personagens
personagens que já apareceram em capas de capítulos especiais nunca mais vão surgir na história principal? Então quer dizer que, por exemplo, o Enel que foi para a Lua nunca mais vai voltar? Ou o Django, lá com sua história paralela? O Oda respondeu que isso não está certo. Na verdade, ele costuma trazer de volta vários personagens dessas capas de capítulos. Ele já fez isso com o Bug e o Kobe, o Django, o Apple, o Ace, o Enel, o CP9, o Caribou, o Jinbe e até com o grupo dos Chapéus de Palha e a Yamato. Ou seja, ele adora pegar essas histórias curtas e reintroduzir personagens no enredo principal. Essas capas especiais servem para mostrar o que esses personagens estão fazendo enquanto a história principal acontece, e muitas vezes isso tem ligação direta com eventos futuros. Além disso, o Oda comentou sobre um livro chamado One Piece Everything is Known, uma espécie de enciclopédia que compila todas essas informações. E claro, muita gente está esperando o retorno da Yamato, né? Oda só deu um sorrisinho misterioso e disse para aguardar para ver o que vai acontecer. Inclusive, eu já fiz vários vídeos analisando essas histórias de capa, e uma das últimas mostrava a Yamato explorando o Wano, vivendo livre como sempre quis, igual ao Oden. Assim como ele um dia partiu para o mar, a Yamato também deve ter sua própria jornada, agora que o Wano finalmente está em paz. Mas o que será que ela vai encontrar nessa viagem? Será que vai conhecer novas ilhas, ou até reencontrar os Chapéus de Palha? Eu sempre achei que a Yamato poderia se tornar parte da grande frota do Luffy, sabe? Seria incrível vê-la como uma das capitãs dessa aliança gigantesca. Até porque as capas sempre escondem mensagens, tipo quando Caribou reapareceu do nada e depois teve o papel importante durante a Batalha de Wano. Graças a ele, o Luffy conseguiu recuperar as forças e derrotar o Kaido após despertar sua fruta. Essas conexões sempre aparecem lá na frente, então é bem provável que a Yamato volte no arco final de One Piece. Mas enquanto isso, o SBS ainda trouxe outra pergunta bombástica. Já é hora de revelar a verdade sobre o homem misterioso que apareceu atrás na capa do capítulo 631? Será que ele é o lendário Leão Shiki? O Oda respondeu: você tem uma boa memória, hein? Esse homem é realmente o Scopper Gaban, o antigo imediato do Roger. Sim, galera, Gaban está vivo e continua com seu velho hábito de viajar pelo mundo. Depois de tantos anos, finalmente tivemos a confirmação. O homem que apareceu naquela capa era mesmo o Scopper Gaban. Ah, e para quem ainda acha que o cabelo dele é loiro, não é, tá? Aquilo era só uma coloração de fã. O cabelo original dele é branco prateado. Oda revelou que o Gaban já visitou o Crocus, lá no Cabo Gêmeos, e conversou com ele sobre a tripulação dos Chapéus de Palha. Crocus teria dito que o Luffy lembra muito o Roger, tanto na determinação quanto no sorriso. Gaban ficou tão impressionado que quis testar o poder de despertar do Luffy, atacando-o com sua lâmina, mas quando percebeu que Luffy era o verdadeiro herdeiro da vontade de Roger, ele recuou e disse: quando você deixar Egghead e o mar estiver calmo, venha me encontrar. Essa fala deu origem a uma teoria gigantesca, a de que o Gaban é o homem com a cicatriz em forma de queimadura, aquele que navega num navio preto e afunda qualquer embarcação que se aproxime. E mais, ele seria o detentor do último Road Poneglyph. Para quem quiser entender melhor, eu já fiz um vídeo completo só sobre essa teoria, depois confere lá no canal. Agora, próxima pergunta. Os 9 bainhas vermelhas se tornaram senhores das terras de Wano, mas como isso foi decidido? O Oda explicou que, após a queda do Kaido e do Orochi, o Momonosuke, filho do Oden, passou a decidir tudo, mas como ele ainda tem só 8 anos, precisa do conselho dos bainhas vermelhas. Hoje, o ano tá completamente diferente. As minas de escravos, as fábricas e até Onigashima foram destruídas. Agora o país floresce de novo, e cada região tem seu próprio líder. Kuri é governada por Momonosuke, junto de Kinemon e Nekomamushi. Kibi ficou com Denjiro, Kakaruri com Inuarashi, Udon com Raizo, Hakumai com Kawamatsu e Ringo sob os cuidados da Kiku. Esses detalhes aparecem nas histórias de capa sobre as viagens da Yamato, então Oda praticamente confirmou o futuro de Wano. A próxima pergunta é nojenta, mas engraçada. O Zunisha faz cocô? Pois é, e o Oda, sem papas na língua, respondeu: claro que sim. Ele explicou que as fezes do Zunisha são tão gigantes que formam pequenas ilhas no mar, ou seja, parte das ilhas do Novo Mundo pode literalmente ser feita de cocô de elefante gigante. Depois disso, Oda caiu na risada, dizendo que essa é uma das respostas mais
absurdas que ele já deu num SBS. Caminhando pro final, veio uma pergunta sobre os Tenryubitos. De quais famílias vêm os santos Roswald, Charles e Shaurya? Oda respondeu que todos pertencem à família Roswald, ou seja, Sant Roswald é o pai daqueles dois imbecis, Charles e Shaurya. O nome completo da linhagem é Roswald Rutwald e ela está entre as 20 famílias fundadoras do governo mundial, mais uma linhagem confirmada oficialmente no cânone. Depois perguntaram, o Doflamingo sempre quis ser um Tenryubito? E o Oda respondeu com um tom reflexivo, é um tema complexo, mas sim, ele já teve esse desejo no fundo da alma. Ele explicou que cada pessoa tem ambições diferentes e o importante é saber controlá-las com a razão. Segundo Oda, mesmo em One Piece, todos os humanos têm um pequeno desejo de poder dentro de si, e alguns o levam ao extremo. Ou seja, até o Doflamingo, com todo o seu orgulho, ainda carrega o peso de querer se igualar aos deuses do mundo. E para encerrar, a última pergunta. A Bonnie tem 12 anos, mas parece uma mulher de 20. Ela vai continuar assim para sempre? O Oda respondeu que, por ser capitã de um navio pirata, ninguém deixaria uma garotinha comandar uma tripulação. Então ela mantém a forma adulta como vantagem. Mas agora, depois de tudo o que passou, do Sunny até Egghead, ela finalmente se sente segura o bastante para voltar à sua verdadeira idade. Ou seja, de agora em diante a Bonnie será mostrada como uma garota de 12 anos. Oda ainda comentou que havia outras perguntas no SBS 113, mas muitas eram apenas curiosidades sem relação com a trama principal. E assim ele encerra esse volume com mais um banho de informações pra gente debater. E aí, o que você achou dessas revelações do Oda? Será que vem mais segredos no próximo SBS? Comenta aí o que mais te surpreendeu, deixa o like se curtiu o vídeo e se inscreve para não perder as próximas teorias insanas do mundo de One Piece.